Nesse vídeo eu vou te mostrar as minhas 3 melhores pools de liquidez do mês de abril, quanto que elas me renderam em porcentagem. Você pode ver aqui que eu já fiz um cálculo do total, que foram 683 dólares em taxas coletadas com as minhas pools no último mês. Se a gente colocar na cotação de hoje, vai dar aí mais ou menos 3.878 reais. Só pra gente ter uma ideia de quanto daria isso, 3.878 dividido por 30, foi aí uns 129 reais por dia com pools de liquidez que me custam mais ou menos 1 ou 2 horinhas de trabalho diário. Então, se eu fizesse só isso, se eu morasse no Brasil, fizesse só isso, eu ia ter essa renda e ainda ter o resto do dia para fazer qualquer outra coisa que eu quisesse. Poder ir na academia, poder fazer uma dieta, poder curtir, sei lá, tá entendendo? Ó, a liberdade que a gente tem com o pool de liquidez, né, cara? Ou então até mesmo trabalhar com outra coisa, pode ser uma renda extra. Imagina você hoje, com o trabalho que você já tem, ganhando mais 3.800 reais. É claro que você não vai fazer isso da noite pro dia, depende do quanto de grana você tem investida. E antes que você me pergunte, mas quanto você tem investido? São 4 mil dólares que eu tenho no total investido hoje, que me rendeu essa quantidade de grana com as pools de liquidez no último mês. E eu espero que esse mês de maio renda mais e que eu consiga aportar mais, porque quanto mais grana eu aportar nas pools, mais eu vou coletar de taxas. Porém, como eu já falei, não é da noite pro dia, isso é um trabalho de muitos meses, estudo de muitos meses principalmente, né? Comecei no ano passado, minha primeira pool de liquidez que eu montei foi de Matic com dólar, com apenas 30 doletinhas, e o Arban me ensinou a montar essa pool durante uma live ao vivo e a cores. Aquele foi o start inicial de tudo. Depois disso, fiquei um tempo, deixei a pular, aí comecei a ver uma coisinha aqui, outra ali, olha a pool, fui, vou desmontar essa e montar uma outra que parece que vai dar mais dinheiro, aí montei a outra que parecia que ia dar mais dinheiro e acabei perdendo, aí desmontei e montei de novo, então eu comecei a me interessar, cara, falei, vou estudar essa parada aqui. E aí quando você começa a se interessar, é assistir vídeo de um monte de gente, comprar curso, comprar mentoria, comprar imersão. Sandro Cabrales mesmo, já comprei imersão dele. Tem vários outros criadores de conteúdo que eu acompanho e aprendo, e vou até indicar pra você que você não é obrigado a aprender só comigo, tá? Tem que aprender com os outros também. Inclusive, eu te aconselho a comprar um curso de alguém para que você consiga pegar um atalho. Marinho, tá falando isso só pra comprar seu curso? Não precisa ser o meu, cara. Eu tenho o meu também, tá? Vai estar sempre fixado no primeiro comentário desse vídeo. Mas não vai lá agora. Assiste esse vídeo aqui primeiro pra mim te mostrar o quanto que rendeu em porcentagem as minhas top 3 pools de liquidez. E só um minutinho aqui que eu queria aproveitar pra mandar um abraço pra Ana Júlia. Ana Júlia, o seu pai conversou comigo e falou que você acompanha o meu canal. Ele pediu pra me mandar um abraço pra você. Aí depois você pode ir lá, se você quiser aprender comigo, a gente tem a comunidade dos mestres das pools. Se você não quiser, você pode aprender com outros criadores de conteúdo também, é só você procurar aí no YouTube, tutorial de pool de liquidez. Cara, tem vídeo do Ramon que é sensacional, tem vídeo do Sandro, tem vídeo do Arban, tem vídeo do DeFi em Foco, tem vídeo... O Investidor 4.20, eu nunca vi vídeo dele ensinando a fazer pool de liquidez, mas ele fala muito sobre isso também e passa muitos conceitos interessantes. Então tem uma rapaziada que faz um trabalho sensacional. Eu aconselho que você acompanhe. Agora vamos lá, pegando aqui a minha pool de liquidez top 3, que foi... vou até revelar a pool pra você, hein, meu irmão? USDC com Acre, que maravilha. Essa pool me rendeu no último mês 46 doletas. Da quantidade de grana que eu tinha aportada, isso representa 31,96% de rendimento. Já eu te mostro minha planilha completa aqui, só para você ter ideia de como eu vou fazendo esse controle. Inclusive essa planilha também eu disponibilizo para os alunos lá da comunidade dos mestres das pools. A pool de USDC com Acre, ela é muito interessante, porque eu já montei ela há muitos meses, tá? Eu já venho trabalhando com ela desde o ano passado. No começo me deu muitas alegrias, depois foram muitas semanas de tristeza, com o Acre derretendo, buscando pré-sal, cara. Nossa, foi terrível. Vamos pegar aqui um gráfico só para você sentir o drama disso que eu tô te falando. Vamos pegar aqui, pool de Acre com SDC na Polygon aqui, Normalmente eu gosto de usar o gráfico invertido porque fica um número inteiro, fica mais fácil pra gente trabalhar. Ou seja, quanto mais desce aqui nesse gráfico,
quer dizer que mais o token Acre está valorizando. E quanto mais sobe, quer dizer que mais está derretendo. Então você pode ver, cara, que ele deu uma derretida nesse dia aqui especificamente. Não sei o que foi que aconteceu, dia 9 de março de 2025. Ele deu uma derretida assim que foi fora do normal, meu irmão. Ele caiu naquele dia 73% do valor dele. Foi um dia muito ruim para pool de liquidez, né? O volume até de transação foi alto, mas depois, cara, para ele conseguir se recuperar, nossa, foi muito trabalhoso. E ele ficou tentando derreter vários outros dias também, e a gente foi segurando uma pool de liquidez. Eu lembro que chegou um momento que minha pool de liquidez de Acre tava mais ou menos assim, ó, com esse intervalo de range enorme, e não tava rendendo quase nada de taxa, né? Aí conforme o Acre foi se recuperando ali aos pouquinhos, eu vim na moralzinha, aplicando a estratégia de preservar capital, baixando o range dessa pool, e agora a gente tá mais ou menos por aqui com ela. Eu não sei o valor exato que está essa pool, mas ela teve um desempenho muito interessante nesse último mês, e agora ela tá lateralizando lindamente aqui, cara. Que inclusive, se eu fosse montar hoje uma pool de Acre com SDC, eu usaria um range mais ou menos aqui mesmo, nessa proporção, ó, que eu já deixei aqui. Inclusive essa foi uma call que eu mandei pra rapaziada lá da comunidade dos mestres das pools, que se eu fosse montar hoje a pool de Acre, eu usaria o range ali de 3.040 até 4.500, lembrando que esse é o preço invertido desse ativo. E também uma outra coisa, é uma pool de risco, tá? O token Acre, apesar dele ter uma empresa, apesar dele ter um fundamento que é conectado com parada de energia solar, energia limpa e tal, é muito arriscado. Só pela derretida que ele deu ali, cara, você já vê que não tem como a gente colocar uma grana alta aqui e ficar 100% com a consciência tranquila. Então o gerenciamento de risco para trabalhar com pool de liquidez é um fator muito importante. O primeiro fator que eu sempre falo quando eu faço uma mentoria com alguém, inclusive o pessoal tem gostado bastante da mentoria. A mentoria é diferente do curso, tá? A comunidade Mestre das Pools é uma coisa, mentoria é outra. Já já eu te falo melhor. Mas um dos princípios que eu ensino na mentoria é ter uma estratégia de aporte, onde todos os meses você vai colocar um pouquinho de grana nas suas pools de liquidez. O segundo princípio é o gerenciamento de risco, para que você não perca dinheiro fazendo coisas aleatórias, tipo assim, se arriscando sem necessidade. E o terceiro princípio é a realização de lucro. Você tem que colocar dinheiro no bolso, senão você sente que só tá perdendo tempo com as pools de liquidez. Então essa aqui foi a nossa top 3. Agora vamos ver a top 2, meu irmão. Quanto foi que rendeu? Olha só, a top 2 me rendeu 53,31% no mês de abril. Marinho, por que tá exclusivo? Porque, pô, eu não posso te mostrar todas as pools também, né? Querendo ou não, o pool de liquidez rola ali uma certa concorrência. Quanto mais gente tiver na pool de liquidez, é mais gente pra dividir a fatia do bolo, tá ligado? Então já mandei a call lá na comunidade Mestre das Pools também, de qual pool foi essa. Muita gente surfou e ainda está surfando. Por quê? Essa não é uma pool de alto risco. E é o que é mais impressionante, né? Por não ser uma pool de alto risco, ser duas criptomoedas com fundamento, aliás, é uma stablecoin e uma criptomoeda com puta fundamento. Cara, eu não esperava que ela iria render tanto em um único mês. 50% de rendimento e me voltou aqui $147 da quantidade de grana que eu coloquei. É algo assim maravilhoso, né, velho? Pô, a galera lá no grupo fala, nossa, Marinha, essa aqui é a melhor pool que eu tenho. Porque tem muita gente que gosta de seguir pela segurança. Não é todo mundo que monta uma pool de USDC com Acre, por causa do risco, da volatilidade. Agora, essa outra pool aqui que eu mandei lá, cara, é uma pool que todo mundo que olhasse, porra, essa eu vou fazer, né? E quem fez se deu muito bem e ainda está se dando, porque ela continua gerando muitas taxas todos os dias. Ela não é muito volátil, ela tenta seguir ali uma lateralização bem tranquila, então a gente consegue surfar muito bem com essa pool de liquidez. Foi um achado, cara. Essa aqui foi um achado, né? Por isso que eu faço muitos testes. Se você pegar aqui só o relatório dessa carteira aqui, né? É uma das carteiras que eu tenho com pool de liquidez. Só de posições fechadas são 642 nesse momento, cara. Então essa é a quantidade de testes que eu já fiz
com várias outras pools aí ao longo de muitos meses, desde quando eu comecei a trabalhar com pool de liquidez. E quanto mais você testa, melhor você fica. A gente só não pode ficar perdendo dinheiro à toa. Para isso entra o segundo princípio, que é o gerenciamento de risco, que você nunca pode deixar de fora, certo? E a pool top 1 aqui também é exclusiva, me rendeu 47 doll. Porém, isso representa 58% da quantidade de grana que eu coloquei nela. Essa aqui é uma pool muito arriscada, tá? Por isso que eu coloquei pouca grana. A gente ficou brincando ali durante o mês com uma base de uns 100 doll só nessa pool. Porque não vale a pena colocar muito dinheiro. Da mesma forma que eu ganhei, eu poderia ter perdido. Ela poderia ter derretido completamente, que já aconteceu. A gente tinha uma pool no mês de março, que era uma pool de metal com Matic. Esse metal parece que é um token de algum joguinho, tal de Metal Robot, se eu não me engano. E, cara, parece que rolou um rugzão. Derreteu completo ele tudo. Não sobrou nada pra gente. Eu sei que eu tinha uma pool de metal que ela vinha dando um rendimento interessante, essa pool de metal com Polygon. E do Neida, o token desabou. Quando o token desabou, eu tinha 100 dólares nessa pool. Os meus 100 dólares que estavam nessa pool de liquidez se transformaram em 5. E hoje ela está assim, ó. Não tem mais volume, o token derreteu completamente, ó. Tava lá no alto, deu essa queda aqui, cara. Olha isso aqui. Maluco, derreteu 99% do valor que ele tava. Então foi muito grave, muito triste. Ainda bem que a gente tem estratégia de gerenciamento de risco, senão eu poderia ter perdido uma grana. E o dia D, ó, foram 2, pode identificar aqui pelo gráfico, ó, foram esses 2 dias. Nesse aqui, foi dia 7 de março, ela deu uma derretida de 68% em um dia, depois tentou segurar ali, mas teve mais um dia ruim com mais 50% de derretida, aí tentou recuperar tal, mas o volume já tinha ficado uma merda, ó. Pode ver aqui a diferença no volume de transações do token. Eu não sei se rolou hug, o que foi. Mas você vê que aqui, ó, nesses dias aqui, o volume tava até que legal. Então eu falei, porra, vou fazer uma poolzinha aqui desse token. Tem o volume aí se mantendo numa média bacana e tal. Talvez dê pra gente surfar boas taxas. Aí fiz a pool, surfei boas taxas alguns dias antes, né, disso acontecer. Aí depois que veio essa primeira queda aqui, olha só pra onde foi o volume. Acabou, cara. Hoje quase não tem mais volume nessa pool. Eu continuo com ela montada porque eu acabei ficando com mais de 10 mil token metal na mão. E eu só vou realmente ter prejuízo se eu vender todos esses tokens. Então eu ainda tô no impermanent loss, no prejuízo temporário. Mas eu não fico de impermanent loss, tá? Eu monto a pool de novo e deixo ela lá coletando taxa pra mim, porque não faz sentido eu ter tanto token assim e deixar parado, entendeu? Eu montei a pool, deixei ela num range mais ou menos assim, ó. Montei a pool num range grandão, tá mais ou menos assim o range dessa pool. Opa! Tá mais ou menos assim, ó. O range dessa minha pool de metal, porque se um dia, por uma graça de Deus, essa pool, esse token, voltar a se valorizar, eu recupero minha grana e ainda vou ganhar muito dinheiro nessa recuperada, né? Mas não tem como contar com isso. Então, pool de risco é assim, cara. Você pode perder toda a sua grana se você vacilar. Para isso, a gente usa o gerenciamento de risco. Para quando entrar nesse tipo de situação, tem que ser a menor partezinha do nosso capital. Não pode colocar seu capital todo em risco. A maioria das pools que eu tenho hoje é Bitcoin, Ethereum, Matic, euro, dólar, stablecoin, USDC, USDT, sempre priorizando tokens seguros, podemos dizer assim, para que eu consiga ter uma paz de espírito, dormir tranquilo e não me preocupar. É claro que às vezes a gente monta aquela poolzinha ali, né? Pô, vamos dar uma arriscadinha aqui, meu irmão. Acabou de lançar um tokenzinho, tá com milhões de volume por dia, tem quase nada de grana ali dentro, vamos dar uma surfada nessa valorização de leves, mas essa surfada pode levar a esse resultado. Então tome cuidado com pool de liquidez de token meme, tá? Que isso pode acontecer com qualquer uma. E não foi a primeira
E nem a última vez. Eu tive uma pool da Base de DeepSeek que também foi pra vala. Acabou. Finish. Já era. E teve uma outra também que eu montei pool de Cool. É Cool o nome do token. Aí eu vi que derreteu, sabe o que eu fiz? Peguei o que sobrou, montei ela no full range. Pronto, deixa essa porra aí no full range agora e nunca mais vai sair do range. Às vezes ele dá uma valorizadinha lá do Neida e gera umas taxas pra mim, eu vou e saco e deixa lá. É só um número a mais ali entre as minhas pools. Se por acaso esse token um dia voltar a valorizar, eu vou estar ganhando dinheiro com ele também, certo? Então esses são os princípios. Uma estratégia que você pode usar para escolher boas pools de liquidez para você construir, cara, é você analisar. Vou usar a Orca aqui como exemplo, que eu tô gostando de usar a Orca e construir umas pools de liquidez aqui. Então eu pego aqui, ó, em pools, e a gente tem, por exemplo, ó, as informações principais: volume, TVL e a taxa. Aí depois disso você vai montar a sua pool e vai definir o seu range. Então, depois de tudo, o que vai dizer a quantidade de grana que você vai ganhar com uma pool de liquidez é o range que você vai usar para ela. Aqui na Orca, o maior volume que a gente tem é dessa pool de liquidez de Solana com dólar, que nas últimas 24 horas foi 175 milhões de dólares. E essa pool, ó, tem aqui o TVL, que é a quantidade de grana que tem dentro, só tem 31 milhões. Nas últimas 24 horas, ela gerou 70 mil doletas só em taxa para as pessoas que construíram essa pool de liquidez especificamente. Aí vai depender do range de cada um, uns vão ganhar mais, outros menos, mas a base dela aqui tá em 0,22% ao dia de rendimento. Cara, isso é muito bom, é absurdo, para falar a verdade. Aí você tem uma outra aqui, ó, de Camino, por exemplo. Volume de 56 milhões, 3 milhões de TVL. Mas aí gerou só 5 mil doletas em taxa, né? Porque tá na taxinha aqui de 0,01. E essa aqui de Solana de cima tá na taxa de 0,04. Quanto maior a taxa, né? Que vai ser cobrada aqui, a taxa de gás, mais vai gerar as FIIs, os juros. Quanto menor a taxa, menos FIIs. Só que aí você pode fazer um cálculo simples para saber mais ou menos assim uma média geralzona de quanto cada 100 dólares poderia te render. Marinho, como faz essa conta? Muito simples. Você pega aqui, por exemplo, a quantidade de taxa que gerou. Vamos pegar essa Solana com o SDC primeiro. Então gerou 70.150. Divide isso pelo TVL, que é 31.218.406. Vai dar essa quantidade. Esse valor aqui é o que cada dólar vai te gerar. Nossa, muito ruim de ver isso. Faz vezes 100. E pronto. Quer dizer que mais ou menos ali, cada 100 doletas vai te render 22 centavos de dólar por dia. Lembrando que esse é um cálculo totalmente por cima, só para a gente ter uma base ali do que pode ser feito. E olha só que legal, ela já te dá esse valor aqui no yield TVL, né? O yield dividido pelo TVL das últimas 24 horas. Então você nem precisa ficar fazendo esse cálculo, porque a Orca já traz aqui para você. Aí você pode até organizar aqui por yield TVL e ver qual pool tá pagando mais. Só que aqui você já tá... Cara, você já vai para um lado mais cinzento da coisa, para um lado mais obscuro, mais perigoso, podemos dizer assim. Olha essa primeira que apareceu aqui, por exemplo. Um token chamado Ozico com Solana, na taxa de 1%, rendendo 12.000% em 24 horas. Por que que rendeu tudo isso? Porque teve 600 mil dólares de volume e o TVL é só 50 mil. Só tem 50 mil de grana lá dentro e rolou mais de 600 mil de volume. Então deu mais de 6 mil dólares de taxa nas últimas 24 horas. A rapaziada que já estava posicionada ganhou muita grana. Ai, vou me posicionar agora! Pode ser que o volume dessa pool já terminou, tá ligado? Acabou ontem. Aí você vai se posicionar agora e pega só a queda do token. Então tudo tem que ser avaliado com muita cautela. Eu prefiro montar pool de liquidez vindo aqui pelo volume, pegando as mais top, por exemplo, Solana com dólar, Camino com dólar, BOP, não, BOP com SDC não, nem sei que porra que é esse BOP aí, mas tá aqui ó, BOP com SDC, tem um volume bacana, 47 milhões nas últimas 24 horas e um TVL só de 5 milhões. Essa pool gerou 140 mil
dólares em taxa nas últimas 24 horas. E é bizarro você ver isso aqui, cara. Então tem muita oportunidade, não só na Orca, eu tô usando a Orca como exemplo aqui, mas se você entrar na Uniswap ou na Pancake, você tem as mesmas informações. Aqui na Uniswap você clica ali, ó, Explore Pools, e você vai ter acesso aqui a várias pools de liquidez. Aí você pode filtrar por plataforma, por exemplo, vamos filtrar aqui pela Arbitrum. Aí você coloca aqui do volume de um dia. Aí do volume de um dia, ela já te traz as informações, ó, Ethereum com dólar, nas últimas 24 horas, 107 milhões de dólares de volume e um TVL de 41 milhões. Então você tem sempre esses dados que é muito importante você estar analisando. Se eu fosse montar agora uma pool aqui para Arbitrum, qual que eu iria escolher? Essa aqui, ó, Ethereum com SDC. Por quê? Na taxa de 0,01. Porque aqui a gente teve 19 milhões de dólares de volume e a gente tem só 1 milhão de dólares de TVL. Então o volume tá tipo assim, bizarramente maior do que a quantidade de grana que tem dentro dessa pool. Aí é uma oportunidade muito mais interessante pra gente ganhar boas taxas, porque a concorrência é menor, então as taxas são divididas entre menos pessoas. Tá entendendo mais ou menos o conceito de como funciona uma pool de liquidez pra você ganhar grana? Se você quiser entender mais, uma parada mais completa e total, ou você pode acessar o link, eu vou te dar 3 opções agora, tá? Opção número 1, a melhor para mim e para você, é você acessar o link que vai estar fixado no primeiro comentário e fazer parte da comunidade Mestres das Pools para aprender comigo e receber as minhas calls das pools que eu estou construindo. Inclusive eu falei que ia te mostrar a minha planilha, né? Eu acabei não te mostrando, mas tá aqui, ó. Basicamente, todas essas pools foram as que eu montei no último mês. Você pode ver aqui na coluna do ROI quanto % de rendimento cada uma dessas pools me trouxe. Todas essas pools foi a que eu fiz no último mês. Aí tem Polygon, Arbitrum, Base, Solana, BNB, tá tudo aí, certo? Então, continuando com as opções. Opção número 1 é você vir fazer parte da nossa comunidade Mestre das Pools. Você vai ser muito bem-vindo e vai aprender comigo como fazer. Opção número 2 é você procurar outros criadores de conteúdo pelo YouTube, que tem muitos criadores bons que ensinam a fazer pool de liquidez. Já citei vários aqui durante o vídeo, então você pode procurar o canal deles, se inscreve no canal de todos, acompanha todos, porque conhecimento não ocupa espaço, nunca é demais. E a opção número 3 é acessar agora esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela para aprender comigo de forma gratuita um passo a passo de como construir a sua primeira pool de liquidez.